Saudações rubro-negras. Nesse canal você é atualizado sobre as últimas notícias do Flamengo. Direto ao ponto e essencial para o flamenguista raiz e apaixonado pelo nosso Mengão. Já deixe seu like, inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações. 3-0 para o Furacão no Maracanã, diante do Flamengo. Venceu fora de casa o Atlético Paranaense e o Galo foi até Fortaleza e conquistou mais uma vitória por 2-1. São assuntos do Linha de Passe da noite de hoje e lá para frente a gente fala também de alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Aqui no estúdio comigo, o Paulo Calçade e o Jean Oddi, e teremos também em casa o Pedro Ivo Almeida e o Vitor Biner, já participando aqui do programa com a gente. Paulo Calçade, tudo bem? Olá, Preto. Traz um destaque pra gente aí dessa noite emocionante, hein? O mata-mata sempre é emocionante. O jogo pode até não ser bom, mas ele é emocionante porque ele, ainda mais na segunda partida, ele traz uma história já contada e você sabe cada personagem o que precisa fazer. E hoje nós tivemos a vitória de um time estruturado que compreendeu o Flamengo e se estruturou para vencer. Não dá para competir com o Flamengo na qualidade técnica. O Flamengo tem mais técnica, tem mais individualidades. Então você tem que ter o quê? Uma estrutura melhor que o Flamengo. E o Atlético teve hoje, venceu o jogo. E a gente vai falar aqui de outras partidas que a gente já abordou esse tema aqui no Linha, em outros jogos do Flamengo, da deficiência defensiva que tem o time do Renato Gaúcho. Eu vou com o destaque aqui do Jean, mas só uma coisinha ainda com você, Calçade. O Atlético Paranaense já tinha demonstrado essa eficiência que você colocou aqui na primeira partida em Curitiba? Já, ele competiu e ele compete. E ele é um time extremamente competitivo e a gente tem que lembrar o seguinte, hein, que acabou de trocar o treinador. O Alberto Valentino chegou a 10 jogos ainda. Né? 7 partidas. Então, é um treinador que pegou um time super adiantado nas competições. Não é que ele pegou uma equipe que foi desclassificada na primeira fase da Copa do Brasil. Ele pegou um time que está disputando agora o título, que ele levou para a disputa, mas a semifinal ele chegou nela. Então, ele conseguiu não estragar o trabalho que lá havia, aproveitou esse trabalho e melhorou aquilo que ele podia sem perder o que já tinha sido conquistado. Porque seria ingenuidade mudar tudo porque eu cheguei. Não, você não chegou para mudar tudo, você chegou para levar esse time à final. E ele levou, era favorito o Atlético? Não. Não estou nem falando do jogo de hoje, estou falando no geral. Não. Mas o Atlético está classificado e não dá para falar isso, de nada. Porque... Lá no Maracanã, de novo, essa conquista do Furacão. Aliás, além dos jogos da Copa do Brasil, evidentemente que aqui nessa mesa a gente vai discutir a cobrança do torcedor atrás do Renato Gaúcho. No Maracanã, no final. Não é coisa de amigo, não. Aquela pressão ali nas costas dele, no Maracanã, a gente vai discutir aqui no Linha de Passe também. E aí, Jean? Tudo bem, boa noite, Jean. Traga aí um noite, destaque pra gente. Bom, eu acho que o Calçade falou com razão dos méritos do Atlético, não dá para tirar os méritos do Atlético, mas é evidente que, diante da diferença absurda de qualidade de elenco, de qualidade de jogadores, eu acho que o resultado passa muito mais pela incompetência do Flamengo, pela inoperância do Flamengo do ponto de vista ofensivo no primeiro tempo, a gente pode dizer, né? De novo, contra um time muito fechado, foi um time que não conseguiu criar praticamente nada. De novo, foi um time bagunçado defensivamente, então sofreu os gols que sofreu na primeira etapa e poderia até ter sofrido um outro no contra-ataque. É impressionante como o Flamengo sofre com os contra-ataques em momentos do jogo que não é para sofrer ainda com isso. Então, se você tomar o terceiro gol do jeito que tomou, beleza, uma aula de contra-ataque do Atlético Paranaense. Mas no primeiro tempo ainda não se justificava tomar aqueles gols e aqueles contra-ataques da maneira que tomou. Então foi um Flamengo de novo bagunçado defensivamente, de novo inoperante ofensivamente. Pode ser que o Renato na entrevista traga à baila os números, né? Então, 77% de posse de bola, 25 finalizações contra 5, mas nesse caso especificamente, eu acho que isso vale pouco, né? Vale pouco porque foi muito mais na base do abafa, foi muito mais na individualidade dos jogadores, que se a gente for perceber como que aconteceram as principais chances, sobretudo no começo do segundo tempo,
aconteceram na individualidade ali dos jogadores, em jogadas de dribles individuais, né, de quebra de linha ali na base da habilidade mesmo e não do jogo coletivo. Então é o Flamengo que de novo deixou muito a desejar. A gente sabia que havia o risco de eliminação, mas eu acho que nem o mais pessimista dos torcedores rubro-negros imaginava uma eliminação desse jeito. E faço aqui, só para encerrar, uma lembrança para os detratores do VAR. Imagine o que teria sido essa semifinal sem o VAR. Quer dizer, um jogo importantíssimo que rende ao Atlético Paranaense, no mínimo, 23 milhões de reais por essa classificação à final. É muito dinheiro em jogo essa classificação. E se não fosse o VAR, o primeiro tempo poderia ter terminado, por exemplo, 1-0 para o Flamengo, porque o pênalti não teria sido marcado para o Atlético Paranaense e teria sido marcado um pênalti absurdo para o Flamengo. Então, os detratores do VAR, nessa hora, eles desaparecem. Hoje tem o VAR também que funcionou no Maracanã. Antes de eu ir até o Pedro Ivo Almeida e o Vitor Biner, os destaques deles, eu vou colocar outra questão aqui do programa. O Gabigol concedendo entrevista ainda no gramado ao final do jogo, dizendo que, olha, tem que saber perder. Já ganhamos muito, tem que saber perder também. Por quê? Porque os torcedores não cobraram só o Renato, cobraram também vários jogadores do Flamengo. Enfim, a coisa está fervendo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Vamos colocar o Pedro Ivo Almeida para trazer o destaque dele também aqui, nesta abertura quente do Linha de Passe de hoje. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Tudo bem, Preto? Boa noite para você, Jean Calçade aí no estúdio. Bia de casa com a gente daqui a pouco, fã de esporte que nos assiste. Você falou da entrevista do Gabriel, então eu vou utilizar uma palavra do Gabriel para não parecer que é somente um julgamento nosso aleatório. O Gabriel fala em decepcionante, e foi. E não é decepcionante somente por 3-0 do Atlético, porque tem mérito de um time que entrou e se propôs a fazer isso, cumpriu muito bem. Mas é decepcionante pela sequência de jogos que a gente vem alertando aqui há alguns dias já. O Calçade falou que a gente vai passear por outros jogos, acho que é por aí também, para a gente tentar entender o que acontece hoje. Basta puxar uma memória recente desse time do Flamengo, é uma decepção que esse time não joga. Renato viveu de desculpas, de calendário, de desfalques. Hoje tinha talvez 2 de seus 3 principais jogadores, né, o Gabriel e o Bruno, só não tinha o Arrascaeta. E mais uma atuação decepcionante, como bem frisou o Gabriel. Muito além da eliminação em si, de um time com muito mais investimento, muito mais valor técnico, mas a sequência de jogos decepcionantes desse Flamengo do Renato. Preto. Legal, então aqui no Linha de Passe, destacando aí, evidentemente, a vitória, como falou o Paulo Calçade, né? Méritos e virtudes do Furacão, os problemas do Flamengo. E agora o Vitor Biner trazendo...